O professor Diogo partilha a disciplina de políticas comigo, que depois também vai intervir, portanto, na moderação do painel. O professor Adalberto tinha falado em 45 minutos, penso que foi isso. Portanto, se assim entender, podemos iniciar, professor. Então, eu se calhar daria aqui duas palavras introdutórias e depois passaria a palavra para fazerem uma apresentação do professor Adalberto e depois passávamos-lhe a palavra. Bom, enquanto diretor da Escola de Saúde, obviamente começo por cumprimentar todos e dar as boas-vindas e naturalmente, e em particular, ao professor Adalberto Fernandes, que aceitou estar aqui neste ciclo de aulas abertas e, portanto, agradeço-lhe muito a disponibilidade. Necessariamente cumprimento também todos os professores do TESP, professores da escola e a organização do ciclo de conferências e os nossos alunos que estão aqui também connosco hoje, quer do TESP, quer de outras formações que nós também damos, e necessariamente os professores externos ao universo politécnico, as pessoas externas ao universo politécnico de Leiria, portanto sintam-se todos cumprimentados e sejam todos muito bem-vindos. Queria também dar, obviamente, aqui uma palavra de parabéns pela iniciativa à organização e, portanto, quer à Comissão Científica Pedagógica do curso, que também aos professores da unidade curricular, que já foi aqui referida, de Política, Sistemas e Serviços de Saúde, e dar os parabéns pensando aqui em duas vertentes, desde logo porque dos ciclos de conferências, portanto, dentro deste ciclo de conferências, os temas que têm sido abordados são temas muito atuais, isso é muito relevante, portanto, desde a questão da ZERP e da segurança, emergência, a área da comunicação, que é extraordinariamente importante, e também um tema que é muito relevante para a formação na área da saúde, que é a questão da humanização dos cuidados, e portanto dar-vos os parabéns pela escolha dos temas e que têm sido aqui trazidos a debate. E depois também agradecer e dar os parabéns por conseguirem trazer oradores de referência que são, de facto, que é uma mais-valia para os nossos estudantes e, efetivamente, é para eles que nós organizamos estes debates e estas conferências. Deixem-me dizer que este é o tipo de iniciativas que faz, de facto, a Escola de Saúde de Leiria, deixem-me pôr assim, diferente. Nós temos uma proximidade muito grande com os parceiros regionais, quer com as unidades de saúde, quer com as estruturas ligadas à prestação de cuidados do setor privado e social, e também com a investigação e com as empresas, e portanto há aqui um ingrediente que eu costumo dizer que é um ingrediente secreto que nós colocamos na nossa formação, que é extraordinariamente importante e que deixem-me por assim, que nos distingue. Nós formamos para o mundo, obviamente, mandamos alunos e diplomados para fora e recebemos também muitos estudantes nos programas Erasmus e estava a dizer que formamos para o mundo, mas levam com este ingrediente que é esta sinergia regional que nós tentamos colocar aqui nas nossas formações. A escola de Leiria, neste momento, atravessa um período de crescimento, quer ao nível do tipo de formações que damos, porque nós, além das licenciaturas e mestrados, estamos a crescer também na área dos mestrados. Este ano anunciamos mais 3 e estamos a desenhar um programa de doutoramento também. Nós temos estas formações de TESP, que além de estarem em Leiria, estão também em Torres Vedras. Portanto, este TESP de secretariado clínico está a decorrer pelo primeiro ano em Torres Vedras, numa parceria que nós temos com a Câmara Municipal de Torres Vedras, que é uma parceria que se tem revelado de sucesso. Recentemente nós assinámos um protocolo com a Câmara Municipal de Torres Vedras
para a construção do edifício pedagógico, onde iremos continuar a apostar na formação nesta região, e também muito em articulação com a prestação de cuidados de saúde nesta região Leiria Oeste, que a breve prazo, assim pensamos, terá um hospital que ainda anda a ser disputado em termos regionais, mas que efetivamente será uma realidade entretanto, e onde nós, escola de formação na área da saúde, aqui na região Oeste, que vai até às portas de Lisboa, estamos envolvidos. Eu não quero tomar aqui muito mais tempo, dizer a todos que a Escola de Saúde de Leiria está aberta para que nos venham visitar. Obviamente que nesta fase agora não podem visitar presencialmente, mas podem espreitar o nosso website. Nós, além destas formações, também fazemos formações curtas de atualização profissional e, portanto, espreitem. E as portas estão abertas. Obrigado a todos pela presença e agora passava a palavra aos moderadores da sessão, agradecendo novamente a presença de todos e, em particular, a do professor Adalberto Campos Fernandes. Obrigado. Ok, muito obrigado, Sr. Diretor. Permitam-me só que cumprimento o Sr. Diretor da Escola Superior de Saúde, o Dr. Rui Fonseca Pinto. Cumprimento esse também extensível a toda a comunidade académica, docentes, não docentes, alunos e a todos os presentes. Um cumprimento e um agradecimento especial à coordenação do curso de Secretariado Clínico pelo apoio na organização desta aula aberta e cumprimento ainda e reitero o agradecimento para a participação nesta sessão ao professor Dr. Adalberto Campos Fernandes. Vou somente fazer uma curta apresentação do nosso orador e depois irei-lhe passar a palavra e no final desta aula vamos ter aqui alguns minutos reservados para algumas questões, alguns debates que devem de ser enviadas tanto para mim como para o Dr. Diogo Rosa, também professor na disciplina, para que depois possamos fazer a gestão dessas questões no final da nossa sessão. O Dr. Adalberto Campos Fernandes é professor associado convidado na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, professor catedrático convidado na Faculdade de Farmácia da Universidade Nova, foi Ministro da Saúde no 21º Governo de 2015 a 2018, especialista em Saúde Pública, doutorado em Administração em Saúde, mestre em Saúde Pública e licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Integra o Conselho Consultivo sobre a Inovação para Doenças Não Transmissíveis da Região Europeia da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é presidente da Assembleia Geral do Instituto de Saúde baseada na evidência, consultor estratégico na área da saúde da Misericórdia de Lisboa, ainda também membro do Conselho Económico e Social e do Conselho Consultivo da SEDES, da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Foi presidente do Conselho de Administração de vários hospitais, entre eles o Centro Hospitalar Lisboa Norte, presidente da Comissão Executiva do SAMS e também da administração do HPP Parcerias de Saúde do Hospital de Cascais. Membro da Academia Nacional de Medicina de Portugal, integrou o Conselho Geral da Universidade de Évora, é membro do Conselho Geral do Politécnico de Coimbra e é autor de vários artigos, comunicações, integra diversas associações científicas nacionais e internacionais. Sem mais demoras, irei então passar a palavra ao professor Dr. Adalberto Campos Fernandes. Obrigado, professor Rui Fonseca Pinto, meu caro Rubem Loureiro, há muitos anos tive o privilégio de nos conhecermos, enfim, por razões académicas também, o professor Diogo Rosa e a todas as convidadas, porque tirando os nossos docentes, estamos a falar apenas de senhoras e mulheres, e, enfim, como queiram ser tratadas, porque eu fico sempre muito embaraçado quando agora abordo estas questões relacionadas com o género, porque há muita sensibilidade e nós temos de ter algum cuidado. Bom, o que eu vos desafiava a todos é que quando puderem terem as câmaras ligadas, eu não vou gastar mais do que 35, 40 minutos com uma reflexão suportada em alguns slides e depois a segunda hora, combinámos um bocadinho antes da vossa entrada, era para perguntas
enfim, trocar ideias. Nós estamos num momento difícil e, portanto, apesar de ser sábado, eu acho que nós temos que aproveitar sempre todas as oportunidades de aprendizagem uns com os outros. E nunca é tempo perdido quando estamos uns com os outros, portanto, sempre acrescentar algum valor à nossa, mais do que não seja, à nossa maneira de ser enquanto pessoas. Vou então partilhar aqui um slide que penso que estejam a ver todos bem. Portanto, estejam à vontade para interromper, se entenderem necessário. E depois, no fim, como vos disse, muito gosto para conversarmos uns com os outros. O tema que me foi proposto é um tema complexo. No fundo, os desafios de transformação das instituições de saúde no pós-Covid, que eu tomei a liberdade de alargar um bocadinho ao desafio das transformações dos sistemas de saúde, porque nós, depois de 2020, nada será como era até 2020. Nós aprendemos muito, estamos a aprender muito com o choque pandémico. Reparem que há muitos anos que nós percebíamos e víamos que havia uma tendência muito acelerada de urbanização no mundo. A taxa de urbanização projetada para 2050 é de cerca de 70%. O que é que isto quer dizer? Que as pessoas vão, de uma forma sustentada, viver muito mais em grandes conglomerados urbanos, como sejam as grandes cidades, e menos no interior ou nos territórios mais rurais. Isto tem implicações de saúde pública e de qualidade de vida que são conhecidas, e o que aconteceu no final de 2019 em Wuhan, na China, está intimamente ligado a este fenómeno de urbanização e de concentração maciça de pessoas. Reparem que o mundo é cada vez mais um ponteado de grandes metrópoles e cada vez menos um território onde a população se distribui de uma forma relativamente homogénea. E hoje em dia, pelo mundo inteiro, são muitas as cidades que ultrapassam a população total de Portugal. Se quisermos fazer um exercício de cidades no mundo com mais de 10 milhões de habitantes, que é o que Portugal tem, nós encontramos dezenas de cidades, para não dizer mesmo centenas, acima desse valor. Estas implicações na maneira como a humanidade se organiza e vive têm naturalmente consequências em aspectos que estão relacionados com os estilos de vida, com os aspectos da dieta, da forma como nós nos alimentamos e dos consumos de substâncias aditivas de uma forma geral, o tabaco, o álcool, enfim, as drogas não lícitas, para além de uma outra epidemia negativa que é o sedentarismo e a consequente propensão para o aumento de peso e para a obesidade. Temos vindo a mudar muito, o padrão da demografia tem mudado muito e o padrão da epidemiologia também. Nós passámos do final do século XIX e metade do século XX de um grande foco nas doenças transmissíveis, nas doenças que se pegavam, como diz o povo, doenças infecciosas, muitas delas fatais, comprometiam inclusivamente a sobrevivência em idades muito precoces. A mortalidade infantil era terrivelmente elevada neste período, muito ligada às doenças transmissíveis, e fomos, à medida que, nomeadamente na segunda metade, os antibióticos foram aparecendo e a compreensão das doenças e o tratamento foi melhorando, fomos passando do paradigma da doença infecciosa transmissível para a doença não infecciosa e não transmissível. Eu faço parte do Board Europeu da Organização Mundial de Saúde, que trata destas questões das doenças não comunicáveis e, naturalmente, que nós vemos com muita preocupação que as doenças cardiovasculares continuam a ser a maior causa de morte em todo o mundo e a dificuldade que temos em lutar contra estilos de vida e de comportamento alimentar que concorrem diretamente para o eclodir e o crescer da mortalidade nesse grupo de doenças, mas também, naturalmente, agora com grande dinamismo e grande crescimento, as doenças oncológicas e o cancro representam também um enorme problema. Vejam bem que nós temos um mundo, e a Covid tem demonstrado isso. Ontem vimos na televisão pessoas a morrer no Brasil, em Manaus, por falta de oxigênio.
Mas nós conhecemos bem o mundo, conhecíamos-lo bem antes da pandemia. A pandemia o que veio fazer foi pôr a nu as debilidades e as diferenças entre os diferentes continentes, regiões e países. E a diferença entre, por exemplo, um indicador que é muito sensível, que é o da mortalidade infantil, entre o Norte e o Sul, entre os países desenvolvidos e os países de baixo rendimento, os chamados Low Income Countries, faz com que as Nações Unidas tenham postulado, ou digamos, ou fixado esta meta de atingir aquilo a que chamaram um objetivo de convergência, que em 2035 nós tivéssemos reduzido este gap, esta diferença tão injusta e tão dramaticamente evidente entre a mortalidade infantil em países pobres e em países ricos. Uma população que não para de aumentar, o condomínio está a ficar quase cheio. Há quem diga que a partir de um determinado valor, dos 10 bis, o continente não consegue suportar tanta população. O que é facto é que 2050 é amanhã, nós atingiremos quase os 10 bilhões de habitantes no planeta e o problema maior não é o valor absoluto, é a maneira como nós distribuímos do ponto de vista da idade. E a população com mais de 65 anos está a ter um crescimento vertiginoso, tem que ver com a longevidade, com o aumento da esperança de vida e naturalmente, porque envelhecemos mais, temos as doenças que se aproximam e que aparecem habitualmente na idade, como sejam as doenças neurológicas, as doenças cardiovasculares, o cancro, e isso está bem demonstrado pelo crescimento também importante dos sobreviventes da AVC. Já vos falei da mortalidade infantil, queria-vos deixar uma nota antes de passar para o bloco de slides seguinte sobre a saúde pública. A saúde pública era pouco conhecida das pessoas, da população em geral. Eu até à crise pandémica arriscaria dizer que em cada 100 portugueses, se perguntássemos o que era a saúde pública, 90 diriam que era o oposto da saúde privada. E, portanto, não havia a percepção e a convicção da importância deste ramo da ciência que estuda as populações, que estuda a distribuição das doenças, que estuda o comportamento dos agentes e que pode intervir, como está a intervir agora em todo o mundo, de maneira a evitar que as pessoas contraiam as doenças e sobrecarreguem os serviços de saúde. Nos últimos 40 anos, eu vi pelas caras das fotografias que estão aí no ecrã que, tirando eu, eventualmente, e mais um ou outro, o resto das pessoas têm menos de 40 anos, é tudo um grupo de jovens assistentes e jovens alunos e alunas, e, portanto, não têm a convicção, não têm o conhecimento daquilo que foi a trajetória dos 40 anos, dos últimos 40 anos em Portugal. Mudámos muito na saúde e também noutras áreas, mudámos de facto para melhor. A própria administração pública alterou-se, houve alguma descontinuidade dos domínios públicos, a introdução de mecanismos de contratualização, a gestão por objetivos, num país em que, de facto, em 74, quando da Revolução, nós tínhamos uma cobertura de saúde muito baixa, de apenas 40%, e indicadores de saúde muito abaixo da média dos países europeus. Demos uma volta enorme da mortalidade infantil, um trabalho notável feito no tempo do secretário de Estado Alvino Aroso, médico, e que envolveu sobretudo trabalho de campo, educação sanitária, gravidezes vigiadas e protegidas, parto com assistência médica, com assistência hospitalar de enfermagem, e isso permitiu, a par de um bom programa de vacinação, de transformar este indicador que nos põe Portugal nos primeiros 5, 6 lugares da Europa. A criação em 79 do Serviço Nacional de Saúde foi um passo decisivo para que nós tivéssemos integração e a capacidade de todos poderem aceder, com mais ou menos dificuldade, mas todos podem aceder a cuidados de saúde em tempo útil. Em 71, antes do lançamento do SNS, nós já tínhamos tido uma aproximação reformista, conhecida pela reforma de Gonçalves Ferreira, feita no tempo em que o Ministro dos Assuntos Sociais era o pai do atual Presidente da República, Rebelo de Sousa, e nessa altura foi muito importante, eu cito neste slide,
a importância de em 71 se terem desenhado pela primeira vez as carreiras profissionais, quer na área médica, quer na área da administração hospitalar, da enfermagem e dos técnicos de saúde. E nesta altura também, em 71, surgiram pela primeira vez os centros de saúde de primeira geração, muito dedicados à saúde pública, à vacinação, à saúde materna e à vigilância da grávida, da mãe e da criança. Com a criação do Serviço Nacional de Saúde em 79, nós tivemos a possibilidade de garantir o acesso a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, a cuidados de saúde adequados e em muito tempo. O sistema público, entretanto, estabilizou e hoje divide-se em 3 níveis de cuidados: os primários, os hospitalares e os cuidados continuados. Nos cuidados subprimários, portanto, temos os centros de saúde, que agrupados em ACES, e as unidades de saúde familiar, que foi um elemento de reforma orientada para o desempenho e para a satisfação profissional, feita em 2005, 2007, entre 2006 e 2007, e que são as conhecidas USFs. Os hospitais, a maior parte deles foi empresarializado, começaram por ser hospitais SA, depois hospitais EPE, mantêm-se ainda as parcerias público-privadas 3, e portanto houve uma grande concentração de hospitais em gestão única, centros hospitalares, e foram criadas unidades verticais que incluem hospitais, centros de saúde e também cuidados continuados, que são as ULS. Por sua vez, finalmente, os cuidados continuados integrados deram resposta em unidades de internamento de convalescência média e longa duração e desenvolveu-se mais recentemente, a partir de 2017-16, as unidades de cuidados paliativos com o suporte intra-hospitalar e os cuidados domiciliários, também com a criação da hospitalização domiciliária. O sistema de saúde em Portugal é misto, embora tenha uma dominante pública forte na área da prestação e do financiamento. O financiamento é público no SNS e nos subsistemas públicos, os militares, as polícias e a GNR. Temos um componente de financiamento privado pelas famílias e pelos trabalhadores através da ADSE, dos subsistemas privados, como são os SAMs e os seguros de saúde. E na prestação, como saberão, temos uma componente pública clássica designada por SNS, o setor convencionado que integra e contratualiza com o SNS, o mesmo se passa com as PPPs, e finalmente o setor privado, onde temos os subsistemas privados com equipamentos de saúde próprios, o setor social, muito ancorados nas misericórdias, e o setor privado da saúde, enfim, que conhecem com os diferentes grupos, grandes, médios e pequenos, que existem no setor. Bom, vou passar estes 2 slides e depois partilharei convosco com a coordenação do curso para que possam ter acesso aos slides. E agora, antes de chegarmos à parte final, que é onde eu procurarei estabelecer alguma ligação com a preparação pós-Covid, lembrar-vos como é que nós temos a situação na Europa. A Europa tem vindo a aumentar bastante a despesa em saúde ao longo dos últimos 30, 40 anos. Entre 2014 e 2060 a variação é de quase 3 vezes, mas a Europa está fortemente dominada, como Portugal, pelo fenómeno do envelhecimento, da inovação e do peso da inovação terapêutica e tecnológica. Apresenta ainda muitas desigualdades em saúde. Reparem, quando nós falamos em desigualdades em saúde na Europa, basta olhar para os próprios países. Nós temos desigualdades em saúde entre o Porto e entre a Guarda, entre Lisboa e entre Castelo Branco. Estas desigualdades em saúde, além da injustiça que representam, acarretam custos muito significativos para a União Europeia e são fortemente influenciadas por determinantes sociais e económicos. Os mais pobres são sempre os mais prejudicados e aqueles que têm mais dificuldade em cuidar da sua própria saúde e em ter acesso aos cuidados que precisam. De uma forma geral, antes de Covid, nos últimos 20, 30 anos, o que nós vimos foi que os sistemas de saúde se tornaram efetivamente mais qualitativos e mais eficientes. A esperança média de vida aumentou, cerca de 1 em cada 4 anos, desde 1990 até 2014.
E percebemos que o investimento em saúde reduz as desigualdades e as iniquidades, aumentando a produtividade e o crescimento. Reparem que a Covid-19 pôs em cima da mesa algo que estava relativamente mal compreendido, é que não há economia sem saúde. Nós podemos ter o melhor sistema económico do mundo, podemos ter as melhores fábricas, as melhores companhias aéreas, mas se não tivermos pessoas e situação de saúde controlada, vivemos aquilo que estamos a viver agora e que eu creio que de certa maneira serviu para que o conjunto da política perceba a importância da saúde. Em geral, em Portugal e em toda a Europa, as pressões financeiras têm vindo a ser crescentes, as pessoas querem aceder e querem ter acesso a cuidados. Existe cada vez, à medida que a educação aumenta e a informação, os cidadãos, por sua vez, são menos tolerantes relativamente às limitações de acesso e também tornam-se cada vez mais exigentes relativamente às diferentes práticas médicas e diagnósticas. A distribuição dos gastos com a saúde é aquela que está ilustrada neste gráfico em 2018. Portugal está relativamente um pouco abaixo da média, de uma forma geral, nas diferentes categorias de despesa, mas o que nós vemos é que cada vez mais a despesa pública é deslocada para a aquisição de inovação terapêutica, medicamentos, dispositivos, enfim, tecnologia, etc. A projeção da despesa em saúde no longo prazo para países que integram a União Europeia é esta, entre 2013 e 2060, sendo que à nossa frente estão os países mais ricos do norte da Europa, como a Holanda, a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia, a Alemanha e a França. Portugal, mais uma vez, aparece numa posição relativamente intermédia, mas que precisa, há que reconhecê-lo, de encarar continuadamente o esforço de investimento, porque nós temos muito terreno que temos que recuperar. Portugal não está neste gráfico, mas é um gráfico importante, nós podemos voltar a isso depois no debate. Uma das coisas que penaliza mais Portugal é a componente que as famílias têm que pagar diretamente. Nós pagamos o SNS pelos impostos, através da contribuição fiscal, seja o IVA, seja o IRS, seja os outros impostos, mas depois os portugueses têm uma componente direta de cerca de 30%, que é muito exagerada relativamente à pobreza do país e que em países como a Noruega e a Finlândia, por exemplo, são inferiores a 10%. Nós gastamos ainda muito dinheiro na parte não comparticipada dos medicamentos, em dentista e, às vezes, em consultas privadas por dificuldades de acesso ao serviço público. Não vou perder aqui muito tempo com isto, deixo-vos este slide, depois terão a ocasião de poder ler quais são os grandes matizes de sistemas de saúde que a Europa tem, os modelos fiscais por impostos verticalizados, como é o caso do português, do inglês, Espanha, Itália e também do norte da Europa, e depois os modelos mais corporativos ou mais de seguro social, onde há mais liberdade de escolha e há mais peso relativamente do lado da procura, há mais possibilidade de escolher e de aceder, que são os modelos de seguro social, a França, a Alemanha, a Áustria. Enfim, privados na Europa temos praticamente apenas a Suíça, um modelo muito privado, muito público, e em relação, depois fora da Europa, como sabem, o modelo americano, que é fundamentalmente um modelo baseado em seguros privados. Já estávamos assim antes da Covid, e eu respondendo um bocadinho à pergunta e ao desafio que foi colocado, já estávamos assim antes da Covid, mas temos que acelerar e aprofundar depois de Covid. Temos que ser mais eficientes na gestão dos recursos. Reparem que a importância que teve a Comissão Europeia ter centralizado a negociação das vacinas, eu estou sempre a repetir, talvez porque a Presidente da Comissão é médica, isso tenha ajudado, a Ursula von der Leyen, mas nós não teríamos as vacinas a chegar aos diferentes países de uma forma equitativa se não tivesse havido esta aproximação centralizada, que incorpora eficiência na gestão dos recursos, o preço é mais baixo por isso, racionalização das estruturas e dos processos, mas nós temos que prosseguir um caminho de benchmark, de comparar e analisar o que é feito melhor para adotar e generalizar.
de melhor coordenação dos cuidados de saúde, uma luta que começou talvez há 20 anos e que cada vez se aprofunda mais, e ainda agora com a questão da telesaúde, da telemedicina e do e-health, se tornou mais visível a integração dos sistemas de informação, a introdução progressiva de estratégias de cuidados baseados em valor e, portanto, atribuir valor ao que se faz para que as prioridades possam ser mais bem definidas e os recursos possam ser geridos com mais eficiência, e a questão da melhoria contínua da qualidade. Bom, a Europa tem feito várias coisas, tenho aqui alguns exemplos, depois deixarei convosco, mas de uma forma geral o que estava escrito no slide anterior é aquilo que tem merecido a ocupação dos diferentes países. A despesa pública em percentagem do produto em Portugal tem evoluído desta forma. Reparem que nós tivemos um pico de afetação de recursos públicos à saúde em 2009, imediatamente antes da crise económica e financeira que depois vivemos. Tivemos depois um grande embate em termos de restrições e de cortes, que se foi prolongando até ao final de 2015, e começámos a recuperação em 2015-16, sendo que agora 19 e 20, creio que não está ainda aqui no gráfico, mas já ultrapassámos os valores de 2009, um bocadinho impulsionados também pelos efeitos da pandemia. A projeção para a despesa pública em função do PIB a 2070 é de 8,3, mas, por exemplo, a Alemanha hoje tem, para o mesmo tipo de indicador, 9,9. Portanto, nós temos, de facto, ainda margem para não só ser mais eficientes, mas para considerarmos, enquanto sociedade, afetar mais recursos à saúde. Pós-Covid, vamos continuar a ser o 5º país mais velho do mundo, vamos continuar a ser o país que, tendo hoje uma esperança média de vida que ultrapassa os países do norte da Europa, tem os últimos 10 anos carregados de doença crónica, e vamos continuar no mundo inteiro a ser confrontados com o elevado preço, o elevado custo da inovação terapêutica e tecnológica. Temos vindo, como eu dizia há pouco, a aumentar a nossa esperança média de vida na ciência, mais as mulheres vivem mais do que os homens, como é sabido, mas atingimos aparentemente uma tendência de platô consistente, e nos últimos 4 anos temos mantido o mesmo valor de 81,12 anos. O problema também coloca-se naquilo que será, ou qual será o modelo de sociedade que nós teremos daqui por 20, 30 anos. Teremos uma sociedade com menos jovens, com muito menos população ativa, um modelo de criação de riqueza e de captação de fundos fiscais para suportar os não ativos, que são essencial as crianças e os jovens que não trabalham, e os pensionistas, os dependentes que deixaram de trabalhar. Essa é uma questão que vai ser muito difícil de resolver sem alterar profundamente o modelo de criação de riqueza e consequente captação de fundos solidários. Disse-vos ainda há pouco que Portugal vivia mal nos últimos 10 anos, é um facto. Nós temos uma longevidade moderna, mas temos uma qualidade dessa longevidade ainda muito degradada pelo efeito das doenças crónicas, que nos tiram margem dos chamados anos de vida saudável no fim da nossa vida. Perdão. Portanto, peço desculpa, creio que não será Covid, é apenas uma coisa alérgica. Nós, a média de anos de vida saudável para a Europa está nos homens 63,7 e está nas mulheres 64,2. Reparem que os campeões da vida saudável são os suecos, para os homens, com 73,7. Portugal aparece cá em baixo com 59,8, portanto nós, vivendo tanto tempo quanto vivem os suecos, temos os últimos anos da vida muito marcados pela doença.
Num contexto em que os sistemas de saúde vivem num ambiente de grande inovação, muito dominados pelo mercado inovador, aliás, mercado esse inovador que fez prova da sua utilidade com a questão das vacinas, nunca se tinha visto uma cooperação científica internacional tão forte, política, entre os centros de investigação, universidades, que tornou possível, e companhias farmacêuticas, que tornou possível que efetivamente em pouco menos de um ano fossem trazidas para o mercado soluções a nível de vacina que são surpreendentes. É uma área que está em franco crescimento, já estava antes da Covid, seguramente vai continuar a desenvolver-se e onde as dimensões da saúde, do ponto de vista assistencial, são muito relevantes, mas também aparecem outras áreas correlativas, nomeadamente na área do bem-estar, que acrescentam muito valor a este cluster da economia. Temos pela frente uma atmosfera poderosa de inovação baseada nos dados. A ciência dos dados está a ser determinante para a transformação dos sistemas de saúde. Cada vez mais a medicina de precisão substituirá a medicina tradicional e cada vez mais as decisões clínicas serão tomadas em cima de processamento e análise e gestão de dados que nos é dada e nos é facultada pela inteligência artificial. A transformação pós-Covid, é claro que experimentámos todos em diferentes setores a prestação de cuidados à distância e tudo aquilo que é a capacidade industrial e inovadora está orientada para tirar partido daquilo que a experiência da pandemia nos está a dar. Vamos ter pela frente a massificação das soluções robóticas, cidadãos cada vez mais capacitados na sua decisão individual através das escolhas que fazem da sua participação nas decisões em saúde. Vamos ter a genómica e a medicina personalizada que já vos falei, a própria revolução da impressão 3D que nos permitirá ter próteses e substitutivos orgânicos feitos de uma forma altamente sofisticada. Enfim, tudo isto obrigará até a repensar os currículos socioprofissionais, não apenas os dos médicos, mas de todos os profissionais de saúde, porque nós teremos daqui por meia dúzia de anos um ecossistema de saúde totalmente diferente daquele que conhecemos. Eu percebi que a maior parte de vocês trabalham no setor ou querem trabalhar no setor ou vão trabalhar no setor. Aquilo que vos mostrei atrás sobre a dinâmica económica da saúde e das envolventes de saúde vai acentuar-se e é uma coisa que é certa para o mundo todo, que aqui está apresentada até 2018 em Portugal, é que nós vamos ter cada vez mais pessoas a trabalhar, direto ou indiretamente, em áreas que se enquadram na saúde. Enfim, desde a prestação direta à indústria, à produção de bens e equipamentos, à investigação, à ciência, ao apoio aos dependentes, enfim, teremos um eixo de desenvolvimento profissional que vai crescer com competências novas. Falámos há pouco da robótica, vamos ter também cada vez mais engenheiros na área da saúde, a trabalhar na saúde, a biomedicina e as tecnologias vão trazer mais competências fora das competências tradicionais. E em síntese, para chegarmos ao fim, dentro do prazo, podemos ir então ao debate. O que é que nós temos pela frente? Temos pela frente uma transformação da sociedade demograficamente considerada que é muito perturbadora, porque, pelas razões que eu já vos avancei, não só económicas, mas sobretudo epidemiológicas, e temos essa transformação epidemiológica em que o tsunami das doenças não transmissíveis e crónicas encontrou o sobressalto das doenças emergentes inesperadas, não previstas, como foi o caso da Covid-19. À medida que os anos vão passando, nós vamos acumulando doenças e o que nós vemos é que a probabilidade de, aos 85 anos, uma pessoa ter mais de 5 condições em conjunto é relativamente elevada, aqui está mencionada neste gráfico, e, portanto, mais idade, mais doença, mais pobreza, mais doença.
a longevidade e o aumento da esperança média de vida faz com que as doenças relacionadas com a idade sejam mais importantes e tenham mais relevância. Enfim, cito-vos aqui alguns desses exemplos, onde as doenças neurodegenerativas ocupam um papel muito importante. E o que fazer, então, em relação à continuidade do sistema, tendo agora a ideia de que o mundo percebeu que vale a pena investir em ciência, vale a pena investir em saúde e que vale a pena ter a saúde antes da economia? Bom, temos que ter melhor qualidade da formação, não apenas da formação clínica, mas da formação dos profissionais que intervêm no setor de apoio aos cuidados. Cada vez mais estabelecendo uma linguagem e competências na correlação entre custo e efetividade, acesso e cuidado. Perceber que é necessário conciliar a inovação de qualidade com a capacidade dos países a poderem pagar. Se esta vacina não tivesse sido negociada centralmente a nível europeu, a maior parte dos Estados provavelmente não teria condições financeiras para a comprar. Compatibilizar a vulnerabilidade clínica com a adequação terapêutica. Dinamizar uma cultura institucional nas organizações de saúde de governação clínica, orientada e centrada na pessoa. Evitar o risco de pagamentos adicionais no acesso aos cuidados que comprometem a cobertura geral e universal e, portanto, os cuidados devem ser tendencialmente não pagos, no momento da utilização, naturalmente que são pagos antes, e finalmente, garantir a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas de saúde, para nós termos um mundo onde em todos os países possa existir uma cobertura geral universal, independentemente dos sistemas serem públicos, privados ou mistos, isso é uma opção política de cada país, onde existam boas lideranças nas diferentes áreas socioprofissionais e não apenas na área política, onde exista de facto uma dinâmica ou uma cultura reformista que todos os dias procure colocar os centros de saúde, os sistemas de saúde centrados nas pessoas e com cada vez mais foco na promoção da saúde e na prevenção da doença e menos na resposta final à pessoa já doente, tendo em vista o terceiro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que visa garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Reduzir as assimetrias e as desigualdades, fundamental. O Estado deve atuar como regulador e indutor do desenvolvimento social, promovendo a dignidade e a igualdade e a dignidade humana e, naturalmente, mobilizando todo o tipo de investimento público, social e privado para as intervenções mais custo-efetivas. Um aspecto importante que a crise Covid também nos trouxe é que é preciso termos presente o quadro de valores e princípios em que nos movemos nos sistemas de saúde, refletirmos sobre a ética da decisão, a reavaliação do foco tecnológico, a orientação, como já referi, para os cidadãos e a articulação com os diferentes níveis de cuidados. Último slide, 14h52, portanto eu tinha prometido 40 minutos, creio que estou a cumprir, para dar tempo a uma boa troca de ideias, mas retenham na vossa cabeça ou na vossa ideia sempre estas três caixinhas azuis. A saúde e a visão social que nós temos que ter das pessoas deve-nos conduzir sempre a esta preocupação de reduzir cada vez mais as desigualdades. Uma maneira de as reduzir é ter no mundo inteiro sistemas de cobertura geral e universal em que o acesso aos cuidados de saúde não tenha nenhum tipo de barreira nem de limitação. E, finalmente, talvez a crise tenha ajudado que quem está na economia e quem está nas finanças perceba que o investimento em saúde e a criação de valor não só faz bem a cada uma das pessoas e às suas comunidades, mas tem um efeito, digamos, multiplicador de crescimento da economia e de consolidação do bem-estar. E por aqui ficaria, portanto são praticamente 15 horas, estão 44 pessoas a assistir e agora, meus caros, professor Rui Fonseca Pinto, professor Diogo Rosa, professor Ruben Loureiro, disponham naquilo que eu possa ajudar para trocarmos algumas ideias. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Dr. Adalberto Campos Fernandes. Passo então a palavra ao Dr. Diogo Rosa. Sei que já tem algumas questões preparadas que lhe foram enviadas, portanto, passo então a palavra ao Dr. Diogo Rosa. Sim, antes de mais, agradecer a brilhante intervenção do professor Adalberto Campos Fernandes. De facto, como o professor Ruben referiu, qualquer dos participantes que queira colocar alguma questão durante o decorrer da discussão pode enviar-nos mensagem que faremos questão de a colocar à discussão no debate. Algumas das questões que eu vou agora introduzir foram todas elas trabalhadas em aula pelos nossos alunos, portanto foram propostas pelos alunos e foram trabalhadas por nós e vão ser introduzidas. E a primeira questão que eu colocava ao professor Adalberto não tem necessariamente que ver com o futuro das instituições de saúde, mas poderá estar relacionada com a forma como mais facilmente sairemos da crise que estamos a passar enquanto Serviço Nacional de Saúde. O professor foi um dos primeiros, das primeiras personalidades do confinamento inicial em março, a defender que seria devastador para o país se entrássemos num novo confinamento semelhante ao inicial. No entanto, neste momento estamos outra vez em lockdown, confinados, e a nossa questão tem a ver com o facto de se mantém a sua posição quanto ao prejuízo, ou se por outro lado, neste momento considera que deveriam ter sido adotadas algumas medidas mais restritivas, eventualmente medidas mais cirúrgicas, durante o período que passou, nomeadamente após o Natal e o Ano Novo. E depois também, e entronca também com aquilo que temos assistido no último dia, com o maior fluxo de ambulâncias nos vários hospitais do país, inclusive em Torres Vedras, se era isto que temíamos no início, portanto em março e abril, e qual é que é a sua opinião quanto aos fatores que nos levaram a esta situação? Muito bem, muito obrigado. Bom, o que eu disse nessa altura, não sei se março, abril, maio, até um bocadinho mais tarde, mantenho. Seria devastador um novo lockout, um confinamento brutal. Outra coisa é eu dizer que provavelmente será necessário e nós não conseguimos evitá-lo. Portanto, quando nós dizíamos nessa altura que seria devastador, o facto de ele ocorrer não o transforma em menos devastador. Ele está a ser devastador. E está a ser devastador para a economia, para a pequena economia, para os pequenos comércios, para muitas atividades, para o emprego das pessoas, muito também do ponto de vista psicológico está a ser duro para a generalidade das pessoas. Portanto, infelizmente, quando se dizia que seria devastador, ele infelizmente aconteceu, ou terá que acontecer ainda mais duramente do que aquilo que foi anunciado, e é devastador. Vamos lá ver, nós temos muitas vezes na vida pública, e agora eu procurarei, enfim, pensar aqui um pouco convosco, abstraindo-nos do governo A ou do governo B ou do governo C, porque os governos, qualquer um que esteja em funções, naturalmente, que são sempre alvo de crítica, e é por isso que existem oposições, e é por isso que as pessoas têm escolhas diferentes. Mas o facto de nós compreendermos isso não nos deve inibir de, em concreto, dizer que há coisas que fizemos melhor e há outras que fizemos pior. Nós, na primeira fase, fomos exageradamente otimistas. Devíamos ter sido mais modestos, mais humildes. Devíamos ter percebido que o vírus não poupa países nem poupa populações. Portanto, a ideia de que em Portugal, com aquele confinamento, até que foi quase um autoconfinamento no princípio, as pessoas foram para casa com medo, lembram-se disso, porque viam as imagens da televisão. E depois houve um resultado que os números caíram muito. Isso levou a um excesso de confiança. E o que prejudica muitas vezes as decisões é o excesso de confiança. Como temos depois alguma imprudência naquela parte inicial do verão, aí houve um grande relaxe,
nós tivemos um surto da Grande Lisboa, não o valorizámos suficientemente e eu creio que começamos a tomar medidas mais erradas e menos ajustadas na reentrada das escolas, em setembro, outubro e sobretudo no Natal. É claro que nós podemos dividir isto em dois planos. Eu já vi, os portugueses, e às vezes vê-se isso nas redes sociais até, os portugueses são os malandros, quer dizer, são fantásticos quando as coisas correm muito bem. E depois quando correm muito mal são os malandros. E é sempre o vizinho do lado, não somos nós. Nós somos fantásticos. É sempre ali o vizinho do lado é que é o malandro. Bom, eu faço notar que Portugal, sendo hoje o quinto pior país da Europa, não é? Os portugueses não passaram dos melhores cidadãos da Europa para os piores. Os portugueses, como os outros povos, reagem a regras, estímulos, a orientações, a recomendações. E, portanto, se a percepção subjetiva é de que estamos à vontade e à vontadinha, e de que, ok, vamos nos dar agora aqui um tempo de liberdade, as pessoas interiorizam e não fazem isto com aquela maldade. Eu agora vou-me infectar liberadamente para a Zara, para ver se infecta a minha vizinha do quinto andar. E às vezes é uma conversa tonta que os países não se dividem em bons e em maus, nem em governantes e em governados. O país é uma unidade. O que é facto é que nesta altura há que reconhecer que nós erramos, fizemos avaliações que estavam incorretas e estamos a pagar esse preço. Não vale a pena chover no molhado, estamos a pagar um preço. E esse preço significa que voltamos a uma fórmula que eu considero atípica de confinamento. Considero atípica de confinamento. Vocês estão-me a ajudar a fazer a preparação da minha conversa hoje à noite na SIC Notícias e, portanto, fica já o anúncio feito, se quiserem ver. Eu estou aqui convosco, já estou a treinar. E, portanto, nós fizemos este confinamento em que as escolas secundárias e o ensino superior não fecham, eu não concordo com ele. Certo? Não está em causa discutir se é terrível para os miúdos terem que ficar, se é um problema para as famílias, mas com os dados com que saímos do Natal, a expressão que eu já usei era travar às 4 rodas. Travar com muita força para fazer uma descida, não uma descida como vamos ter, que é uma descida suave, mas uma descida brusca. Porquê? Porque o sistema de saúde está hoje, efetivamente, já no limite. Portanto, mais dias a 10.000 ou 9.000 levarão a uma grande pressão sobre o internamento. A mortalidade está a atingir níveis que são moralmente inaceitáveis. Porquê? Porque estão a morrer mais pessoas relacionadas com a Covid, provavelmente pela infecção e pelas consequências clínicas da Covid, mas antes de nós abrirmos a aula, eu estava a conversar há pouco com os vossos professores, estava a dizer, eu não sei em que medida a sobrecarga dos profissionais não pode estar até a comprometer a qualidade dos cuidados. Pessoas que ficam mais tempo à espera. Há dias morreu um doente à porta da urgência dos Vedas, não foi? Numa ambulância. Então, este é um indicador indireto de que a pressão, as pessoas não são máquinas. Os médicos e os enfermeiros não são robôs. Quer dizer, têm limites físicos. Portanto, era preciso travar às 4 rodas. E era preciso dizer, ok, nós às vezes fazemos tudo razoavelmente bem feito e às vezes erramos. Nós erramos. E agora, a preocupação das pessoas que morrem para além da Covid, não é? Nós estamos com um excesso de mortalidade, que é claro, há quase 100 anos não tínhamos tantos mortos. E há muita gente a morrer que não é Covid. Bom, então há aqui uma espécie de relativismo moral sobre a morte. Nós olhamos para isto como um novo normal. E há ou não há gente a morrer que podia não morrer? Vamos discutir isso de uma forma conjunta. E em tempo de guerra não se limpam armas. Em tempo de guerras nós pedimos ajuda à Misericórdia de Santarém, pedimos ajuda à CUF, pedimos ajuda à Santa Maria, pedimos ajuda a todos, vamos todos ajudar. Deixemos lá agora as questões de
que são programáticas, políticas, ideológicas, deixemos isso lá mais para o verão. Agora vamos ver se tratamos das pessoas e fazendo uso de todos os recursos públicos, privados e sociais. Porque aqui eu sou obrigado a concordar com aqueles que, com alguma demagogia, dizem que a ideologia cega, seja de esquerda ou de direita, ou do centro, mata. Não é? O fundamentalismo, seja de que área for, de cima, de baixo, da esquerda, da direita, mata. E nós, de facto, não podemos ser tolerantes com isso, porque em tempo de guerra, como eu dizia há bocadinho, não se tinha bom ar. Mas era um bocadinho, não sei se respondi à pergunta do professor Diogo, mas era um bocadinho esta. Sim, eu disse que o confinamento ia ser, se tivesse que haver, seria devastador, e portanto o que eu digo é que teve que haver e está a ser devastador. Ok, sim, ficou claro. Ficou bastante claro. Agora gostava de introduzir aqui outra questão, uma que me chegou agora mesmo, que tem a ver com os recursos humanos, portanto, a necessidade de aumento de recursos humanos e também a necessidade de aumento de despesas, quer em termos de materiais de desinfecção, equipamentos hospitalares, etc. E o impacto que este aumento de recursos, este aumento de despesa vai ter no futuro para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Isto também em paralelismo com muita da atividade programada que foi suspensa, porque obviamente, e como o professor referiu, houve recursos que tiveram que ser alocados à resposta ao Covid e não há milagres. Portanto, se os recursos têm que ser alocados, há alguma atividade que vai ter que ser prejudicada. É mesmo assim. E quais é que serão as estratégias que as instituições devem adotar para, por um lado, manter a sustentabilidade, tendo em conta o aumento de recursos que foram contratados, mas também, por outro, para recuperar dos atrasos em cirurgias e consultas que foram provocados pela pandemia. Depois o professor também tocou num assunto que é essencial, que tem a ver com os recursos humanos e o facto de estarem desgastados e sobrecarregados. E acho que é transversal, é uma opinião transversal quando dizemos que a comunidade em geral e a sociedade em geral passaram a valorizar mais os profissionais de saúde e o próprio Serviço Nacional de Saúde, porque de facto as pessoas têm sido heroicas, os profissionais de saúde têm sido heroicos no combate à pandemia. Mas se por um lado, se a sociedade nos vê assim, e se os recursos humanos estão a ser afetados e sobrecarregados, se existe ou não a necessidade por parte das entidades gestionárias e do próprio Ministério da Saúde em adotar estratégias de valorização dos recursos humanos e até para que seja mais atrativo para os profissionais de saúde trabalharem no nosso Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. Eu começava talvez mesmo pelo fim, quer dizer, nós temos, se formos uma sociedade razoável, um país razoável, temos que distinguir aquilo que é conjuntural daquilo que é estrutural. Nós não podemos de início dimensionar a afetação de recursos nem a estrutura de recursos a uma situação de necessidade extrema, porque rapidamente entraríamos depois em ineficiência. Outra coisa é nós definirmos bem, fora do contexto de Covid, quais são as necessidades estruturais do SNS. Eu falo agora só da componente pública. Precisamos de mais assistentes técnicos, assistentes operacionais, de mais enfermeiros, precisamos de mais capital humano. Bom, vamos analisar esse efeito, que eu chamaria o efeito, digamos, de massa, o efeito de stock. Depois, vamos, isolando a questão Covid, vamos pensar como é que os nossos profissionais, resolvida a questão da quantidade, como é que nós valorizamos o desempenho, a dedicação, o mérito, e aí, sem prejuízo de haver que olhar para as carreiras profissionais, dar-lhes mais dignidade científica, mais dignidade técnica, mais condições, digamos, de atratividade para as pessoas que mantêm no sistema público, nós temos que ter mecanismos, provavelmente em sede de modelos de incentivos, que discriminem mais aqueles que são mais dedicados e são mais empenhados e melhores dos outros que cumprem a sua obrigação em termos de rotina. Isso existe nos cuidados primários com os USFs, nos hospitais há modelos do tipo os Centros de Responsabilidade Integrada
E esses modelos, digamos, de valorização, por um lado, do estímulo à pessoa estudar, progredir, fazer ciência, publicar, tirar cursos, isso tem que existir, tem que ser reconhecido, porque isso traz valor para dentro do sistema. O sistema hoje não distingue se a pessoa tirou horas do seu trabalho, da família, para fazer uma pós-graduação à noite ou ao fim de semana, essa pessoa é igualmente reconhecida de outra que não fez isso. Portanto, tem que haver um modelo de dizer sim, investe em ti, estuda, trabalha, porque o teu investimento será reconhecido por nós. Isso num contexto estrutural. E depois carreiras que sejam carreiras que a pessoa, quando entra aos 28, aos 25, aos 26 anos para o princípio da sua atividade, tem uma legítima expectativa de ir subindo uma escadinha. As pessoas têm a necessidade de se sentir reconhecidas e valorizadas. Correto? Médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes, enfim, tudo aquilo que... Portanto, e eu estou a falar no plano estrutural. Depois há a componente dos equipamentos. Enfim, eu, no meu tempo deixei preparado o dossiê para o Hospital Central Oriental de Lisboa, no hospital, o Hospital de Évora que está a arrancar, o Hospital de Sintra, o Hospital do Seixal, o Hospital Central do Algarve e está, eu sei que tenho acompanhado também, está em estudo o Hospital do Oeste, mas há até lá para o Norte também algumas necessidades de investimento público. Mas para isso é preciso que, e nesse aspecto a Covid foi boa, a Covid deu um abanão às finanças, porque a visão das finanças é que a saúde é um servidor de recursos e só gasta dinheiro. Está a ver? E se não fosse a Covid, este dinheiro que você dizia bem que está a entrar até um bocadinho agora sem controle e que vai gerar déficit, e muito deste dinheiro é um dinheiro que não é reprodutivo, é um dinheiro perdido. Nós não tínhamos feito este esforço de investimento. Indo agora à questão conjuntural. Bom, um sistema de saúde, por definição, é um sistema flexível, porque nós sabemos que ao longo do ano, mesmo quando não há crises, nós temos mais procura, um determinado tipo de procura no inverno, depois temos menor procura no verão, muitos hospitais até fecham os blocos operatórios no verão para fazer manutenção, etc. Portanto, é um sistema que tem, ao longo do ano, tem um funcionamento diferente. E depois tem os picos de procura, tem as crises de gripe e tem as pandemias como esta. Então nós temos que ter o sistema elástico, de maneira a quando há um pico de procura, ele se consiga aumentar através do recurso a mais trabalho e mais horas de trabalho de quem está, mas naturalmente de buscar pessoas fora. Portanto, um sistema flexível, adaptativo, transformável, num quadro de base em que quem trabalha num hospital ou num centro de saúde ou numa clínica, privada ou público, e depois, repare, não adianta nada esta ideia de discriminar negativamente quem trabalha no setor social ou privado. Hoje em dia, há quase 4 milhões de pessoas que utilizam, pontual ou regularmente, instituições privadas. Portanto, são portugueses. E os resultados que essas pessoas obtêm dos cuidados que adquirem no setor social ou privado concorrem para a globalidade dos resultados em saúde do país. Portanto, para recuperar os atrasos, ainda à sua última questão, nós precisamos de um plano Marshall. Devíamos ter a capacidade de dizer agora vamos, num ano, arranjar mecanismos de compensação de quem está no sistema de saúde para darmos respostas e recuperar aquilo que é recuperável. Ele não me preocupa muito, sou-lhe franco, com o que é recuperável. Ele preocupa-me sobretudo com aquilo que não é recuperável. E enfim, com o atraso, por exemplo, do diagnóstico e do tratamento em cancro, não pode estar à espera que nós agora acabemos de lidar com a crise da Covid e que daqui por 3 meses temos a pessoa com cancro que venha ter connosco para vermos o que é que está a passar. Mas enfim, essa é uma nota de preocupação que eu gostava de deixar. Muito bem, agora, sim, estou aqui a fazer a gestão das perguntas que me estão a chegar. Agora o professor Diogo Rosa estava à minha esquerda, agora está à minha direita. É a vantagem do Zoom é que ele começou a sessão perto ali da Micaela Jordão e agora saltou e está junto à Ana Arraião. Muito bem. Então, professor, tenho aqui mais 3 questões, todas elas colocadas por docentes. O professor Rui Fonseca Pinto refere
que temos uma despesa em saúde de cerca de 10% do PIB, portanto, a meio da tabela em comparação com os restantes países da Europa, e a questão é se a ideia será continuar a aumentar a despesa ou se o caminho passará por melhorarmos a eficiência na gestão. A professora Maria Guarino refere que é muito interessante a questão que referiu da necessidade de alterar os currículos das profissões em saúde no futuro, face à transição digital, e à necessidade de difundir a tecnologia e o cuidado. Portanto, a questão é que caminho é que antevê para a integração da linguagem da tecnologia com a linguagem do cuidar nos futuros profissionais da área da saúde. E a professora Ana Querido observa que o desenvolvimento da pandemia por Covid coloca desafios à implementação dos cuidados de saúde baseados em valor. Portanto, a questão é se, na sua opinião, que desafios se colocam aos gestores em saúde e à organização dos cuidados dentro do SNS? Muito bem. Bom, a primeira questão tem que ver com a despesa. A despesa que refere 10% é a despesa total, pública e privada. E portanto, não está de facto, não é metade, é bastante, nós estamos melhor do que metade. Quando nós vamos depois à despesa pública, ainda há dias isso foi referido, Portugal estará com 5,5, 5,6, a pública, exclusivamente pública, e a Alemanha, por exemplo, tem 9,9. Portanto, a resposta à pergunta que colocada é as duas coisas, sim. Temos que aumentar ainda a afetação de recursos ano em sede de despesa corrente e, sobretudo, em sede de despesa de investimento, que são coisas diferentes. Em boa verdade, se nós pudéssemos não ter amassada os riscos de alguns sobressaltos que temos tido com imprevistos na economia, nós deveríamos, em 10 anos, disponibilizar 5 mil milhões de euros para investimento em equipamentos e em edifícios. Significaria fazer alguns hospitais novos, reformular muitos e adquirir equipamentos modernos, tecnológicos para a generalidade deles todos. 5 mil milhões de euros em 10 anos chegado. Isto é a despesa de investimento. Depois, a despesa corrente também tinha que ser aumentada. Porquê? Porque se nós fizermos uma revisão das carreiras, não é apenas contratar mais enfermeiros. Portanto, entre 2015, que foi, eu entrei para o governo em novembro de 2015, e o dia de hoje, por exemplo, na área da enfermagem, nós aumentámos o número de enfermeiros em cerca de 11 mil enfermeiros. De tal maneira que não há enfermeiros agora para recrutar, porque muitos estão fora e, portanto, já é difícil agora recrutar enfermeiros. Mas é mais difícil médicos, porque em médicos, em algumas especialidades, há de facto falhas de formação, não há oferta. Mas, portanto, eu diria que na despesa corrente também é preciso aumentar pelo efeito de estoque, pelo efeito de contratação de cabeças, de pessoas, mas se os governos chegarem a um entendimento estratégico com as profissões para desenhar um modelo de carreiras que seja um modelo, digamos, virtuoso, isso inexoravelmente vai custar mais dinheiro por ano. Ou seja, nós gastamos por ano em salários com o SNS, com os profissionais, cerca de 4,5 mil milhões de euros. Se nós formos fazer um exercício de atualização, de revisão e de possibilidades de progressão na carreira, é razoável supor que pelo menos 10% ou mais destes encargos vão aumentar. São logo 500 milhões de euros a mais. Portanto, não há como não aumentar as duas coisas, a despesa de investimento e a despesa corrente, e ao mesmo tempo, como dizia o colega que colocou a questão, ter uma obsessão com a eficiência. Portanto, eu posso ir pôr mais 500 milhões ou 600 ou 700 por ano em despesa corrente e vou buscar mais 5 mil milhões para investimento. Isso não me desobriga de eu fazer ser cada vez mais eficiente. E isto cola com a terceira pergunta, eu já vou à ética, à transição digital, que é a questão dos cuidados baseados em valor e os gestores o que é que podem fazer. Bom, os cuidados baseados em valor têm como objetivo, acima de tudo, tirar de cada procedimento o melhor que aquele procedimento tem para a pessoa, em primeiro lugar, e depois para a comunidade. Por exemplo, um programa de vacinação bem sucedido é muito efetivo,
porque nós, ao evitarmos que as pessoas tenham doenças individualmente consideradas, geramos externalidades positivas muito fortes. Uma pessoa de 80 anos que é operada à catarata, não é? Ganha em qualidade de vida, diminui o seu risco de cair, ter uma queda, fazer uma fratura do colo do fémur, de ir para um hospital e fazer uma pneumonia, certo? Portanto, a gestão na saúde, como eu dizia há bocadinho, uma governação mais clínica, a gestão em saúde não é exclusivamente económica e financeira. É uma gestão de inteligências, é uma gestão de compreensão da pessoa. As intervenções que eu faço naquela pessoa, primeiro, que qualidade de vida lhe dão a ela, segundo, que implicações é que têm na comunidade. Porque um idoso que cai porque não fez as cataratas no tempo certo e que andava e que era autónomo e que deixa de ser autónomo porque não foi operado à catarata no tempo certo, gera consequências sociais naquela família, na necessidade de cuidadores, na dependência, etc. Portanto, os gestores em saúde têm que ser muito mais do que gestores de economia e finanças, têm que ser gestores clínicos, que compreendem o valor das intervenções no seu conjunto. E depois têm, naturalmente, que saber negociar a aquisição de bens e serviços, perceber como é que a inovação terapêutica é usada, ligar isso com os critérios e com as guidelines de utilização clínica. Portanto, é um desafio e é uma área que está em grande desenvolvimento e na qual vale a pena investir muito na formação dessas pessoas. Finalmente, a alteração dos currícula. Bom, façamos um exercício. O que era um médico de família há 10 anos atrás, o que era um secretário clínico, o que era um médico cardiologista, o que era fazer consultas à distância, o que era fazer telemonitorização de parâmetros vitais, o que era fazer hemodiálise no domicílio, o que era fazer reabilitação por robótica à distância com monitorização por fisioterapeutas que estejam à distância. Portanto, abriu-se um mundo absolutamente novo, que tem implicações de preparação profissional ao nível das chamadas competências, das skills, mas que tem implicações éticas também. Porque há todo um contexto ético que se altera. A privacidade passou a ter uma interpretação e uma delimitação que não tinha há 10 anos atrás. Os cuidados passaram a ser mais intrusivos. Em boa verdade, vocês podem estar a fazer telemonitorização a um idoso que é dependente. Vocês estão a entrar na casa dele através da distância, como nós estamos aqui a conversar. Com outra agravante, é que não entram só como tudo fica registado. A pegada dos registros é uma pegada factual, formal. Portanto, há que adaptar não só as disciplinas que têm que ver com a expertise técnica e clínica e profissional, mas as dimensões éticas também, as dimensões éticas de como é que nós enquadramos a medicina. Bom, daqui por meio dúzia de anos, para aqueles que são mais novos, que estão aqui, daqui por 10 anos vocês vão ter várias aplicações. Se tiverem uma doença, vão ter a monitorização da doença em tempo real, vão receber alertas, a farmácia vai entrar em contato convosco, o centro de atendimento de uma linha vai dizer que precisam de fazer aquilo, e vai haver cada vez mais atos e procedimentos que podem ser realizados por teleaconselhamento ou por telemediação. Nós podemos ter profissionais que não sejam médicos, em casa com os doentes, a executar atos e procedimentos em articulação com uma equipa que está centralmente localizada. Portanto, nada vai ser como era e a crise Covid veio acelerar isto tudo. Quer dizer, dizia o professor Triboli há tempos, com graça, que a crise da Covid, no plano da transição digital, fez o mundo ganhar para aí 10 anos, 10, 20 anos. Porque não só se quebraram algumas barreiras, como a indústria e a ciência percebeu que isto era uma área fortíssima de interesse para investir e para desenvolver, e como as pessoas passaram a achar natural. Pois eu no limite, até podia achar que se tivesse que ser operado ao coração, se pudesse ser aqui em casa, que eu ficava melhor do que ir para o hospital. Quer dizer, no limite, estamos a falar do absurdo, não é? Neste momento, no absurdo. Mas, provavelmente, daqui por 20, 30 anos, muitas das coisas que nós achamos hoje absurdas, nós começaremos a achar que, afinal, não é? Se calhar, algumas coisas podiam acontecer. A diálise no domicílio é uma ideia
é um exemplo concreto de que hoje começa a ser prática, não digo ainda muito difundida, mas é uma prática bem consolidada. Creio que respondi às 3 questões que os senhores professores colocaram. Sim. O professor acabou por tocar aqui em diversos assuntos que nós falámos em aula, inclusive esta questão das consultas que são feitas por meios de comunicação à distância. Esta era, de facto, uma das questões que os alunos tinham colocado. Deu para perceber, tanto na sua intervenção agora como na apresentação inicial, que considera que há aposta em meios para a prática da medicina à distância, telemedicina. Não só a medicina, a saúde. Eu prefiro chamar-lhe, na expressão inglesa, e-health e não e-medicine, portanto, porque não é apenas a medicina que pode ser exercida à distância. Há cuidados de saúde, de acompanhamento, telemonitorização, por isso eu prefiro a expressão e-health, telesaúde, do que propriamente telemedicina. A questão acaba por não fazer sentido colocar, porque já percebemos que considera que é uma aposta que o Serviço Nacional de Saúde tem que fazer, que o Sistema de Saúde tem que fazer. Eu aproveitava só para lhe colocar a questão se acha que estas novas formas de praticar a medicina são apreciadas pelos profissionais. É uma pergunta que eu lhe faço enquanto gestor, mas também enquanto médico e enquanto colega de outros médicos, e portanto terá essa sensibilidade, ou se considera que a curto e médio prazo pode ser uma adaptação difícil, tendo em conta que as instituições de saúde, por vezes, demoram um pouco a adaptar-se. A outra questão tem a ver não tanto com a evolução tecnológica, mas sim com alguma aprendizagem que possa ter sido feita, nomeadamente nas estruturas com idosos internados, portanto, unidades de cuidados continuados, em ERPs também, foram aplicadas medidas de higienização e limpeza que num período normal não seriam aplicados, portanto, no período de pré-pandemia. E em muitas delas verificou-se que a propagação de outro tipo de vírus, por exemplo, o vírus da gripe, não foi tão evidente. E, portanto, a questão é como é que estas instituições podem aprender com estas medidas que foram adotadas, mesmo num período em que a luta contra a Covid não seja tão evidente. E, portanto, que ganhos para os próprios utentes é que podem daí advir. E entrava também aqui numa questão que tem a ver com a vacinação. Em primeiro lugar, qual é que é a sua opinião generalizada quanto à adesão à vacinação e quanto à segurança da própria vacina ou das próprias vacinas que estão a surgir, mas também se concorda com os critérios de vacinação que foram adotados em Portugal, tendo em conta que diferem ligeiramente com aquilo que acontece em alguns países da Europa que nós temos como referência, nomeadamente aqui a questão dos maiores de 65 anos não estarem, portanto, sem doença associada, não estarem incluídos na primeira fase de vacinação. Se concorda com este critério ou não? Eu começava pela telemonitorização, a telesaúde. Nós já tínhamos antes da Covid boas experiências em andamento a uma velocidade razoável em vários hospitais do país. Eu não quero estar a citar aqui nenhum em particular, mas temos quer de consultas à distância, quer telesaúde, quer telemonitorização, quer teleensino. Eu conheço muitos exemplos desses. Eu acho que agora a Covid veio impulsionar e os hospitais e os profissionais de saúde perceberam que é útil. Parte do trabalho pode ser feita de facto à distância. Nós não substituímos a consulta médica tradicional por um computador. Tem que haver momentos, mas no follow-up do doente, há alturas em que uma videochamada permite esclarecer, perceber, compreender. A dermatologia, por exemplo, há muitos anos que estava a fazer trabalho à distância. Portanto, eu acho que isso vai se consolidar. Eu acho que POA destaca. No setor privado, por exemplo, começaram os pagadores, porque ali há o efeito do pagamento e digamos, da remuneração. As seguradoras, a partir do momento em que começaram a pagar, a financiar as consultas à distância, os hospitais privados começaram a oferecer esse tipo de serviço. E, portanto,
E hoje em dia não há grupo privado que não tenha teleconsultas, telesaúde, teleinformação, etc. Portanto, eu creio que isso, com as adaptações que se impõe, porque evidentemente que na área da prestação de cuidados muita coisa não pode ser feita fora da presença física, mas veio e ficou para ficar. Nós já tínhamos, eu lancei em 2016 a hospitalização domiciliária, que está a correr muito bem, tem vindo a alargar-se à generalidade dos hospitais do país, naquela ideia de que os hospitais são sítios perigosos e que nós devemos estar nos hospitais o menor tempo possível. Os doentes devem estar o menor tempo possível nos hospitais, só mesmo para resolver a questão aguda e assim que puderem devem ir reabilitar ou convalescer para outro local. Nos cuidados continuados integrados, repare que o nível de mortes e de infecções na rede tradicional, na rede oficial, não foi muito elevado, porque eles têm boas práticas de uma forma geral. E são muitas unidades que são geridas pelas misericórdias, pelo setor social, etc. Onde houve muitos problemas foi nos lares ilegais e algumas, enfim, herpes com qualidade e com condições de facto menores. Concordo inteiramente consigo que tem que haver uma maior vigilância, tem que haver certificação, tem que haver protocolos de segurança. E, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa está a ensaiar experiências piloto de aproveitar a componente tecnológica para permitir que os idosos possam interagir à distância com as famílias, possam, por exemplo, ter momentos de lazer, reviver momentos do seu passado, seja através de filmes, e, portanto, há muito que a tecnologia pode fazer para tornar mais agradável e mais suave a vida das pessoas que estão neste tipo de instituições. E depois já se sabia da Austrália que a máscara tinha protegido das infecções sazonais, nomeadamente da gripe. Este ano em Portugal praticamente não há registro de gripe. Portanto, esta pergunta é muito inteligente e eu espero bem que se reflita em protocolos para o futuro de segurança e de proteção das pessoas em unidades de institucionalidade, assim, portanto, completamente de acordo. Quanto à vacinação, a vacina é segura, obviamente que a vacina é segura. Qualquer uma das vacinas que estão a ser lançadas para o mercado são seguras e não têm mais risco do que tem qualquer outra vacina que nós possamos fazer, desde a febre amarela até a hepatite A ou a hepatite B. São vacinas que são seguras. Estas novas têm uma tecnologia inovadora, que é bastante promissora para outras áreas e, portanto, não tenho a menor dúvida de que as falsas notícias ou as questões que andaram por aí não têm nenhuma base científica. Quanto aos critérios, eu estou de acordo com o que está implícito na sua pergunta. Eu ainda não percebi hoje, mas admito que as razões sejam muito ponderáveis e muito ponderosas, mas não percebi hoje porque é que o critério fundamental para o programa de vacinação em Portugal não foi a idade. E quanto a isto não posso dizer mais nada. Assim, a gente não é obrigado a perceber tudo, mesmo às vezes quando nos explicam nós não compreendemos, mas terão havido com certeza boas razões. As que eu conheço não compreendo, mas provavelmente o defeito é meu, não é de quem decidiu não considerar a idade o fator primeiro de todos. Bem, professor, obrigado. Desculpa. Agora aqui uma questão que eu vou tentar ler. Portanto, a integração da tecnologia nos cuidados de saúde implica não apenas uma transferência de aplicações e sistemas tecnológicos de alta intensidade e a sua utilização na prática clínica, mas também a transformação da própria essência do cuidar. A pandemia veio criar novas possibilidades de pensamento trazidas pelo impacto da biotecnologia na área da saúde, artefactos digitais, sistemas informáticos e a cyborgização do corpo e do humano, traduzindo-se em novos paradoxos conceituais. Como cuidar de um ser humano enquanto corpo conectado e artefactos tecnológicos. Como cuidar de um líder digital. Pronto, esta questão engloba também aqui um pouco a parte mais ética. Para os aspectos, digamos, morais, filosóficos. Exatamente, da ética também. Bom, mas quer dizer, eu disse há bocadinho, falei na questão ética e falei na necessidade até de reformular os próprios currículos de formação. Eu não sei quem pôs a questão, mas em relação à pessoa que pôs a questão, o que eu digo é assim, a humanidade tem-se desenvolvido através de fenómenos, quer dizer, que são ultra-adaptativos.
Nós, há 50 anos atrás, viajávamos de uma maneira, agora viajamos de outra. Se calhar há 20 anos atrás ninguém se punha a estar a utilizar o dinheiro digital, a utilizar a nossa face para reconhecimento facial para que o banco concretize um pagamento, circularmos por uma porta e mostrar a nossa íris para que a porta se possa abrir. Portanto, o que eu quero dizer à pessoa que colocou a questão é que não vale a pena tentar parar o vento com as mãos porque ninguém conseguiu até hoje. Parar o vento com as mãos não dá resultado, é muito difícil. Portanto, sendo o desenvolvimento humano obrigando a uma capacidade ultra-adaptativa das pessoas, o que é fundamental é que o quadro em que a humanidade se desenvolve, no plano dos seus direitos, da sua individualidade, da sua proteção, seja suficientemente dinâmico para que os contextos éticos e até regulamentares e legais acompanhem essa dinâmica. Porque, enfim, hoje em dia na China, vocês saberão disso, a China tem um sistema de mapeamento individual das pessoas, as pessoas são todas reconhecidas pela cara, as pessoas são monitorizadas no seu comportamento e existe um sistema de benefícios sociais que está ligado ao comportamento do indivíduo. Portanto, se ele for um bom cidadão, tem mais direito a uma casa melhor, a empréstimos do Estado, a uma melhor compensação. Portanto, nós vivemos a sociedade do Orwell, do George Orwell, do admirável mundo novo, existe na China hoje. Ao dia de hoje, eu fiz um júri de doutoramento há 3 semanas com um estudante da Universidade Chinesa, em que estava na China, eu estava aqui em Portugal, que os júris agora ainda fiz a semana passada para o Imperial College. Os júris são feitos assim, aqui à distância. E, de facto, esse júri desse aluno chinês era na área da saúde, eles estão a montar sistemas de financiamento baseados em seguros nas regiões da China para as doenças catastróficas. Mas a China é uma sociedade, digamos, domesticada, em que a liberdade individual não existe. As pessoas são controladas através dos dados biométricos. Portanto, eu creio que a Europa, os Estados Unidos dificilmente chegarão a esse modelo. Mas há aqui um trade-off. Vai ser tão cômodo nós concedermos a nossa identidade e a nossa liberdade e até a nossa autonomia. Vai ser tão cômodo que nós vamos ser tentados a dar. Faço-me entender? Vocês hoje dão a vossa identidade, dão a vossa autonomia e a vossa liberdade, dão-na e não estão por isso. Vocês não estão por isso. Vocês têm a vossa pegada toda bem escrutinada e toda registada na Google e na Apple e, portanto, quando nós, mesmo na área académica, fazemos estudos sobre a mobilidade agregada e vamos ao Google buscar, e vocês seguramente utilizam isso também nos vossos estudos, nós sabemos onde é que a professora Ana Querido esteve a semana passada. Não ela em concreto, mas ela faz parte do agregado que foi ao continente das Amoreiras. Compreendem? E isso é que está a mobilizar o trade-off de que nós, quando numa aplicação no iPhone, clique 2 vezes se estiver interessado nesta aplicação. Nós estamos a assinar uma sentença de dispensa da nossa autonomia, da nossa liberdade. Não é por acaso que se nós tivéssemos a ver no Google anúncios sobre BMWs, acontece que no Facebook estamos a consultar uma página e aparece uma mensagem da BMW. Portanto, não tenhamos ilusões que nós vivemos numa falsa e muito aparente proteção da liberdade individual, que já acabou há muito tempo. E à medida que isto for avançando até nos domínios da saúde, nós vamos oferecer a chamada proposta irrecusável. Aquilo que nos dão parece tão sedutor e parece tão interessante, também que mal é que tem-se saberem onde é que eu comprei isto, onde é que eu fiz aquilo, etc. Portanto, isto é uma conversa, esta pergunta é uma pergunta muito profunda que trouxe para cima trouxe para o debate uma discussão que é uma discussão de elevada profundidade e que tem que ver com a transformação do modelo social e humano em que nós estamos
em que nos estamos a desenvolver, em que os nossos filhos já não têm nada a ver com o modelo de vida dos nossos pais. Portanto, não lhe sei, não tenho resposta para a pergunta, a não ser que vejo com alguma preocupação que é muito fácil os Big Brothers, todos eles, nos comprarem ou nos cativarem a nossa liberdade a troco de algo que nos dão que nos parece muito interessante. Olha, isso parece-nos muito interessante. Está a ver? E, portanto, nós, enfim, a Europa aprovou há tempos o Regulamento Europeu da Proteção de Dados, Portugal fez a transcrição da diretiva para o direito interno, mas nós andamos a correr atrás do prejuízo. Quer dizer, nós andamos a correr atrás de algo que não queremos, mas queremos. Em boa verdade, nós não queremos, mas não queremos. Quando nós temos a Via Verde, temos o multibanco, temos o home banking, temos o cartão da FNAC Digital, temos o HBO, temos a Netflix. Nós estamos a dar todo o nosso espaço vital, estamos a dar a terceiros. E no caso da saúde, mais complexo se torna, porque são dados que remetem para a vossa intimidade e privacidade. Mas, enfim, temo que nós não consigamos controlar o Big Brother. E provavelmente, quando a inteligência artificial estiver mais amadurecida, pois eu vou-vos partilhar convosco uma coisa. Eu não sou muito preocupado com a questão da privacidade. Eu tenho aquela ideia de que quem não deve, não teme. E, portanto, vivo um bocadinho repousado nessa tranquilidade. Mas eu tenho agora no meu escritório em casa, e também noutras partes da casa, tenho estes equipamentos que se chamam da Alexa, da inteligência digital. Eu agora estou acabando a aula, desligo a aula e digo à Alexa para me pôr música, escolho uma música e estou a ouvir música. E até pergunto como é que está o tempo lá fora, se devo sair, como é que está o trânsito para Lisboa. Mas eu no outro dia estava a falar com a minha filha, que tem uma grande amiga que vive nos Estados Unidos e que me dizia que essa amiga, o meu pai, ela está louca, porque ela passa o dia em casa a falar com o equipamento. Conversam e falam e discutem sobre os problemas do mundo. E, portanto, nós estamos no princípio da robotização, não engraçada, mas da robotização das relações. Não tardará a ver, nós tínhamos um cão de estimação e temos um equipamento digital que fala connosco e nos faz companhia e que nos diz, já tomou os seus comprimidos para a hipertensão? Não se esqueça amanhã de ir à farmácia. Isso é possível hoje, não é? É possível parametrizar. Olha, a enfermeira Maria Antónia ligou-lhe. Responda-lhe. Portanto, é muito interessante. É uma conversa muito interessante. É um caminho que vocês vão todos. Eu tenho no meu carro, os carros agora não é nada sofisticado, mas tenho no meu carro um botão que se eu tiver um acidente, que clico naquele botão e aparece-me alguém do além. E apareceu-me no ecrã, naquela coisa dos instrumentos, sistema de emergência avariado, contacte um ponto de assistência. E eu não sabia o que havia de fazer, cliquei no tal botão. E aparece-me uma jovem brasileira que não estava em Portugal, que está provavelmente num centro de contacto em São Paulo, e que me perguntou, Sr. Fernando, está tudo bem consigo e tal, houve algum problema, quer que chame a polícia? Vai ver. E porque é assim? Nunca tinha usado aquilo, estou a compreender, é uma coisa banal, é os sistemas de ativação de emergência. Portanto, é um desabafo, estou aqui um bocadinho a pensar em voz alta convosco, mas isto daqui por 10, 15 anos é um mundo totalmente diferente daquele que nós conhecemos. Não tem nada a ver com o tempo, sobretudo, dos mais velhos, da nossa juventude ou da nossa infância. Portanto, vocês que são mais novos, preparem-se para um mundo que tem tanto de atrativo e de aliciante, como às vezes aqui e ali de perigoso. Mais questões? Bem, professor, eu agradeço imenso a sensibilização que fez ao nível da questão da privacidade e da proteção de dados, até porque poupou-nos algum trabalho, tendo em conta que essa é precisamente uma das cadeiras que as nossas alunas vão ter no próximo semestre e é sempre a primeira fase, que é consciencializar as pessoas para o Big Brother que temos e para a necessidade de cumprir
diversas regras, normas e princípios relativos à privacidade, e de facto vamos ter a oportunidade de abordar essa questão no segundo semestre. Eu aproveitava então para colocar as duas últimas questões que temos, para depois passar a palavra ao Sr. Diretor para encerrar. Portanto, uma das questões remonta um bocadinho à história e pretende comparar as diferenças na luta contra a atual pandemia comparativamente com a gripe espanhola. Portanto, esta é a primeira questão. E depois uma questão mais genérica, no fundo, sobre o que é que aprendemos com esta pandemia e quais é que acham que são os próximos desafios nos próximos tempos para o Serviço Nacional de Saúde. Sim, senhora. Bom, quanto à espanhola, as pandemias, e há aliás alguns livros históricos que vale a pena, eu posso até partilhar convosco, para lerem, leitura de cabeceira, as pandemias não são sempre iguais. Quer dizer, há depois as adaptações que têm a ver com o tempo em que nós vivemos, mas as pandemias têm um comportamento bastante igual. Nós, aliás, estamos a ter nesta pandemia algumas similaridades com a espanhola. E portanto, os vírus, quando encontram uma população imune, atacam desta forma, por vagas. Na primeira fase apanham os mais vulneráveis desprevenidos, foi o que aconteceu com a mortalidade dos idosos. Depois, na segunda fase, vão à população disponível, ao estoque de população disponível, que é a população mais jovem e ativa, que depois faz uma nova repassagem para os mais velhos. Portanto, eu diria que um agente infeccioso, um viral ou de outro tipo, sobretudo os virais têm um poder de difusão que é brutal, tende a comportar-se sempre da mesma maneira quando a população é virgem de imunidade, que é o caso. E, portanto, nós estamos a passar pelo circuito, claro, com o que não tínhamos em 1918, temos a capacidade de informar, de difusão, temos para o bem e para o mal, temos as redes sociais, temos as televisões, temos os sistemas de saúde são muito mais habilitados agora do que eram nessa altura, temos medicamentos, temos respostas que não tínhamos. Mas basicamente o efeito biológico é o mesmo. Quanto à questão do que aprendemos para o futuro, bom, a mensagem mais importante para mim, eu tenho dito várias vezes em vários sítios, é a valorização da ciência. A ciência, com todas as dificuldades que tem, incertezas e dúvidas, é o único caminho que nós temos para acrescentar valor ao conhecimento que temos e, portanto, nos defendermos mais da ignorância e daquilo que não conhecemos. O que é que faz mal à humanidade? O medo, e o medo resulta da ignorância e do desconhecimento. Nós não temos medo daquilo que conhecemos. Nós não temos medo daquilo que conhecemos e entendemos que, embora tenha risco, conseguimos controlar. Quer dizer, nós não temos medo de andar de carro. Porquê? Porque, embora tenhamos consciência de que andar de carro pode produzir danos graves em nós conhecemos as regras de funcionamento do carro, sabemos como é que ele tendencialmente se comporta e adotamos nós próprios comportamentos defensivos, como seja o cinto de segurança, utilizar a velocidade, não consumir álcool, etc. Mas, porventura, se aparecesse agora um veículo qualquer motorizado, sem manual de instruções, e em que nós entrássemos lá dentro e não soubéssemos o que é que aquilo ia dar, nós íamos ter medo. Ora, medo, ignorância, desconhecimento. Portanto, as oportunidades foi valorizar a ciência, valorizar o conhecimento, perceber que a mentira, a falsidade, as fake news, a especulação, o misticismo são inimigas das pessoas. E depois, convencer quem decide no mundo, através da opinião pública, de que diabo, deixem-se de coisas, sem pessoas saudáveis não há mundo. Portanto, vamos lá pôr em primeiro lugar, não é, o investimento e o esforço em pessoas que sejam saudáveis, que estejam protegidas e que sejam depois a seguir agentes de trabalho e desenvolvimento da economia. Portanto, são estas duas oportunidades que eu acho que a ciência e a saúde, o valor da saúde e uma maior consciência coletiva. Pois há uma questão que é muito política, mas que me diz respeito à minha maneira de ver as coisas. Eu sou, desde miúdo, um europeísta, sou muito
adepto da Europa, sou, aliás, quase federalista. E, portanto, se nós não estivéssemos na Europa neste momento, ai, valha-me Nossa Senhora, o que não seria. No fundo, a Europa funciona como aquela tia rica, distante, que apesar de tudo que nós, no meio das nossas traquinices, fazemos, partimos lá os candelabros em casa, vamos ter com ela e ela dá-nos sempre a mão e apoia-nos. Portanto, a Europa foi decisiva na estabilização das respostas e até na questão económica. Portanto, ciência, saúde e Europa são as três coisas importantes que eu valorizava e que são oportunidades para Portugal, que é gostarmos mais da Europa, gostarmos mais da ciência e fazermos todos mais força para que a saúde seja uma prioridade nacional e não seja um incómodo e não seja uma coisa que chatice, só dá dinheiro, só querem mais despesa, mais medicamentos e mais coisas do género. E é isso. Bom, eu creio que é muito sim. muito obrigado. 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 Gostei de estar convosco e portanto, agradecer ao Instituto, naturalmente, a simpatia do convite, ao professor Rui Fonseca Pinto, ao professor Diogo, Rosa e ao professor Rubem, a todos os presentes, alunos e não alunos. Protejam-se, protejam as pessoas que estão convosco e pensem sobretudo nos outros e pronto, e preparem-se para tempos ainda bastante difíceis, porque as próximas semanas isto vai ser pancada dura. De maneira que, da minha parte, o que eu preciso puder ajudar, disponham, tenho os meus contactos, tive muito gosto em estar aqui convosco. Muito obrigado. Obrigado a nós. Eu passo apenas então a palavra ao professor Dr. Rui Fonseca Pinto, diretor da Escola Superior de Saúde. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Foram quase 2 horas, ou à volta disso, de uma conversa que nos cativou a todos. Tiveram aqui à volta de, em simultâneo, 45 pessoas, mas portanto eu contei, teremos estado à volta de 50 no total. Dizer que saímos mais ricos porque a sua apresentação foi muito clara e depois a reflexão que foi fazendo em resposta às nossas perguntas e também espero que também tenham ajudado a preparar aquilo que queria fazer agora a seguir, não sei se com a ajuda da Alex ou não, para a sua entrevista da SIC Notícias, mas dizer-lhe que se calhar se a fonte de informação relativa ao percurso da professora Ana Querido, que supostamente foi ao continente das Amoreiras, não sei se disse Amoreiras, acho que foi errada, não está, acho que não estava a ter... Foi aleatório. Eu percebi que sim, mas agora não estou um bocadinho mais sério e dizer que, pronto, agradecer muito, eu já conhecia as suas qualidades, como todos conhecemos, não lhe conhecia estas qualidades de orador que nos cativou a todos, como dizia há pouco, e agradeço muito por isso. Agradeço também aos 2 docentes da unidade curricular, que quero publicamente manifestar aqui a minha satisfação enquanto diretor, porque muitas das vezes, são estas ações que tornam efetivamente aquilo que eu dizia inicialmente, a nossa formação diferente. Eu fico muito satisfeito de perceber que, além da organização que fizeram, do ciclo de conferências, há esta preocupação de envolver os alunos previamente, de os pôr a discutir os temas e de preparar as perguntas. Isso é extraordinariamente importante e eu, enquanto diretor, saio também muito satisfeito. O professor falou também na questão de preparar para o futuro e para as novas profissões da saúde e eu termino com esta nota de que este curso em particular está a funcionar pela primeira vez no Politécnico, prepara estes profissionais que são precisos e esta relação com a região que eu há pouco também dizia fez com que este curso aparecesse em Torres Vedras e nós iremos continuar a apostar neste curso porque é uma área de formação
que nos chegou dos contactos que nós temos com a região e com a saúde em particular, e portanto dizer a estes alunos que estão a ser agora no início de um caminho. Este curso tem 2 anos, já vi aqui que uma das unidades curriculares tem que ver com a proteção de dados e, portanto, é por aí que estamos. E, portanto, agradecer a todos a presença e dizer que ainda vai haver mais uma aula aberta, discussão deste tipo, neste ciclo de conferências, que será dia 18, portanto, segunda-feira, estou a dizer bem, está-me a dizer a professora Ana Querido, segunda-feira, para a qual estão, obviamente, todos convidados. Sr. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para todos e felicidades para o Instituto e para as vossas vidas profissionais e pessoais. E Obrigado. os meus votos. Muito obrigado. Até breve. Muito obrigado. 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 Deus,